Um homem que em noites de lua cheia se transforma em lobo é uma lenda com raízes na mitologia grega, da qual Zeus, enfurecido pelas maldades do rei de Arcádia, o transforma em lobo. No Brasil, a versão mais popular é a da maldição do sétimo filho. E em Tremembé é a do lobisomem que aparecia nas margens do rio Paraíba, assustando a todos que passavam por aquelas bandas. Essa lenda que o sétimo filho vira lobisomem sempre dizia assim, que quando nascia o sétimo filho, uma pessoa da família, de preferência uma irmã, tinha que batizar essa criança, para essa criança não virar lobisomem. Até hoje a gente acredita nisso, que criança sem batizar não é bom, porque o lobisomem gosta. Aí a moça teve neném, daí o marido dela falou, vamos lá levar meus pais, e ela falou, vamos. Aí foram lá, tiveram lá, aí saíram. À noite, ele falou para ela, espera aí que eu vou aqui, já falou, né, aqui no mato e já volto. Ela ficou. Aí daqui a pouco vem aquele cachorrão, né, começa a pular nela e ela ergue a criança e o negócio quer pegar e quer pegar. Aí daqui a pouco foi. Aí quando voltou, ela falou, nossa, você demorou, o cachorro queria morder a criança. Ele falou, não é nada não, vamos embora, já passou. Daí no outro dia ela olha na boca dele, o dente dele cheio daquela coisa do manto da criança, da manta da criança. Aí ela ficou quieta, aí ela falou pro pai dela. O pai dela falou assim, minha filha, seu marido é lobisomem. Ela falou assim, e agora, pai, o que eu faço? Não, você manda ele deitar no seu colo e vai agradando ele e deixa a tesoura ali do lado. Quando ele fechar os olhos assim que você vê que ele tá cochilando, você corta a orelha dele com a tesoura. Mas daí ele fala, não, ele não vai fazer nada, pode fazer que ele não vai fazer. Aí ela fez, daí ele falou, eu não mato você porque você é mulher e é minha mulher, mas senão eu te matava, se fosse um homem eu te matava. Isso aí disse que era verdadeiro mesmo. A minha mãe dizia assim que tinha um vizinho que virava lobisomem. Diz que o meu irmão foi trabalhar e esse senhor foi junto e depois ele voltou com os dentes todos sujos de manta de bebê. Porque diz que ele atacou uma senhora que estava com o bebê no colo e essa senhora lutou com um lobisomem para salvar a criança. Essa é a história que a minha mãe conta. Eu sou nascida e criada em Tremembé, eu moro aqui há 52 anos. E sempre eu ouvi lendas sobre os lobisomens. Sim, que meus pais contavam e os meus antepassados também falavam. O lobisomem é uma pessoa que ela se transforma em um cachorro muito grande e ela sai pelos espaços que ela acha, comendo tudo que ela encontrar. Só que não agride ninguém e também não é uma pessoa normal durante o dia, só à noite que ela tem esse fadário de fazer isso. Também eu não cheguei a ver, mas meu pai chegou a ver, minha madrasta chegou a ver. É um bicho muito feio. Então, meu pai contava desse senhor que ele chegava a ver ele lá perto dele, era uma pessoa, quando era umas horas da noite ele desaparecia. Aí começava aquele barulhão de cachorro e barulhada tudo, e o homem não aparecia. Aí depois o homem aparecia, esquentava a água no forno e tomava e vomitava tudo as tranqueiradas que ele comia. Então, quer dizer, meu pai sabia que ele era aquilo, só que meu pai nunca chegou a falar para ele, você é tal coisa, né? Mas meu pai muitas vezes viu esse homem
que meu pai queimava forno a noite inteira, lá não tinha ninguém, só tinha meu pai e esse morador e mais as pessoas que moravam, mas ninguém saía, né? Portanto, que o meu pai não gostava, eu, meu irmão, nós era criança, nós gostava muito de ir lá com meu pai no forno. E ele falava assim, não, vocês vão embora para casa, porque aqui não é lugar para vocês, porque aqui parece coisa feia. Aí depois, quando ele já não trabalhava mais, aí ele contava para nós que o homem era um lobisomem. E esse homem sumiu, nunca mais ninguém soube o que aconteceu. Simplesmente ele desapareceu de lá. A minha mãe, na época, minha mãe me contava as histórias que tinha lobisomem em Tremembé, que ela sabia até quem era o lobisomem, mas era uma história muito sinistra. Uma época falaram que tinha um lobisomem no cemitério. Aí todo mundo queria ir no cemitério para ver o lobisomem. Mas o lobisomem, para ver, tem que ser à noite, durante o dia não vai ver nada, né? Então aí eu tinha um primo que ele era muito feio. Olha, uma pessoa feia mesmo. Então ele tinha um monte de uma coisa nas costas assim. E ele era magro, e ele andava só assim com uma calça cortada assim. E ele morava ali, do lado do cemitério. Aí quando chegava a noite, ele saía devagarinho e ficava em pé no portão do cemitério. Veio um pessoal com um carro e queria fazer uma filmagem do lobisomem. Eles pararam e falou para ele, ô moço, é verdade que aqui tem um lobisomem? Ele falou assim, tem, o lobisomem sou eu. E aí, quebraram tudo quanto era árvore que tinha na frente com o carro. Nunca mais ninguém quis ver o lobisomem ali no cemitério. Eu não sei, né? Disse, não, isso daí foi verdade, não. Isso é meus primos que contou que ele assustou o pessoal. O lobisomem sou eu. Ele era muito feio, coitado. O lobisomem de Tremembé pode até ter sido uma criação humana, mas há quem garanta que já viu essa fera em carne e osso. E você, acredita que essa criatura realmente exista? Eu acreditava porque tinha as histórias que a minha mãe contavam, né, de lobisomem. Então, quando a gente lembrava daquilo, ficava com medo. Eu acreditei muito. Agora não mais. Eu tô assim brincando tudo, mas eu acredito que essas coisas existem sim. Existe sim. Sabe por quê? O meu marido, porque ele, o meu sogro, os irmãos dele, eles viviam trabalhando na Paraíba, né? Eles trabalhavam com areia, com pedra, tirado no barco. E aí, nas horas vagas, eles iam pescar. Então, meu marido disse que uma vez pegou 2 amigos dele e foi pescar lá pra cima, lá. Aí, ele batia a tarrafa e os 2 ficavam só para juntar o peixe, porque ele estava pescando para os 2 amigos levar. Aí que ele dava aquela tarrafada assim, enchia de peixe, a gente chamava, ô fulano, vem aqui pegar. Não, eu já tô indo, mas vem logo, o peixe tá perdendo aqui no meio do mato, que vem. Eu já vou. Aí ele disse que bateu umas 3, 4 vezes, os 2 não foi. Ah, vocês não querem nada, então vamos embora. Aí disse que pegou aquele que eles tinham pegado e tava lá com eles, o peixe vieram. Quando saíram da beira do mato, os 2 falaram assim, ah, Zé, você tá louco. Cada vez que você jogava tarrafa, o negócio preto abaixado em cima de você assim e levantava. Sabe o que nós ia lá perto? Mas de jeito nenhum. Diz que os 2 jurou que tinha um muito de negócio preto que abaixava perto dele. Tá lá, eles que não foi mais bater tarrafa. Daquele lado não foi. A minha mãe sempre contava que tinha mula sem cabeça, boitatá. Sempre falava isso, que a gente chegou a ver. Eu não me lembro dessas histórias, eu só me lembro dos escravos que nós encontramos na estrada. Eu era criança, vinha vindo 2 escravos, vestido só de calça, sem camisa, a calça branca, e com a tabaque na cabeça, passou por nós e falou boa noite. Ninguém respondeu, porque todo mundo ficou com medo. Porque antigamente aqui para nós era muito pouca rua. Então era aqui, a gente só subia para aquele morro de lá para ir lá para a cidade. Aqui tudo era campo, né? Depois que foi fazendo loteamento, porque nós somos os primeiros moradores aqui do lugar, né? Então diz que ali tinha uma freira ali que ficava com um cachorro de pé ali no morro. E esses negócios que passa, que nem esse negócio que eu falei, arrastando isso daí, eu passei um medo que o negócio arrastando tudo, eu pensei assim, eu só pensava, o que eu vou fazer? Eu não mexia, não movia. E o negócio fazendo aquele barulhão, disse, meu Deus do céu. Foi no outro dia que eu contei pro meu pai falou, não é nada não, isso aí é o homem da rede. Eu falei, o homem da rede, meia-noite.
É. Então diz que tinha muito fantasma. Muita gente, meus amigos que já morreram, contam que sim, que chegaram a ver. Que o povo na época, a gente andava na madrugada nas ruas, né? Não é como agora. Então via muita coisa. Na época eu tinha muito medo, mas é uma coisa interessante, porque daí você tinha o que fazer, né? Tremembé era uma cidade muito morta, como continua ainda, mas para a época era o máximo. A gente queria ver quem era o lobisomem, depois que a gente descobriu, perdeu a graça. Imagine Tremembé 1961. Nessa época eu estava com 7 anos. 11 jovens, nessa época, nessa pacata cidade, que procuravam por diversão. Imagine se hoje, com tudo que nós temos, ainda Tremembé deixa assim um pouco a desejar em termos de entretenimento, diversão. Você imagina então 57 anos atrás, né? Então, 1961. Tinham 11 amigos e imagine a fertilidade dessa mente jovem, os hormônios borbulhando, enfim, eles tinham que criar alguma coisa, né? Inventar. E como é que eu soube de toda essa história? Porque eu sempre gostei de ouvir histórias dos antigos, histórias do meu pai me contava, que minha mãe me contou, enfim, de amigos, de viagem que eu fiz, né? E isso também acabou acontecendo aqui. E pela paciência de ouvir, eu tive o prazer de conhecer 2 integrantes desse grupo, né? Bem antes, inclusive, de eu saber de toda essa história. E desses integrantes todos, hoje temos somente um que ficou desse grupo. Todos os outros já faleceram. De onde surgiu o lobisomem? Eles ganharam um couro de uma vaca preta do senhor Ângelo Gatti, que era dono do matador. Eles pegaram esse couro e prepararam, cortaram a cabeça da vaca, fizeram um corte, colocaram olheiras altas e eles saíam à noite em determinadas datas, de lua cheia, para assustar o povo da cidade. Onde eles apareciam? Na Bica da Glória, no Rio Paraíba, né? Gente, tudo isso contado por um deles, né? Que ainda está entre nós, tá? E esse lobisomem perdurou até inclusive 1972, que a última aparição dele foi no Canegai. Existe um jornal registrado à época sobre a aparição do lobisomem, tá? Mas eles tinham um compromisso também de não assustar pessoas idosas, pessoas deficientes e mulheres, com exceção das mulheres que à época da vida estavam em um lugar fazendo ponto. E o mais interessante é que, num determinado momento, devido às aparições, eles foram à caça, vamos dizer, um grupo à caça do lobisomem. À época, o presidente da Câmara, o escrivão e outros mais, então saíram para tentar descobrir, caramba, que lobisomem, vamos lá. Só que eles também saíam juntos, eles faziam parte do grupo, né, para ver a caça, sair a caça do lobisomem. Lógico que não encontravam o lobisomem. E assim que as pessoas retiravam, que saíam da caça, o lobisomem reaparecia na noite de lua cheia. Então era uma coisa assim, por deveras interessante. Você imagina uma Tremembé 1961 na aparição do lobisomem. E isso, inclusive, está registrado num jornal. Eu e meus amigos, a gente morria de medo de sair na rua por causa do lobisomem. Eu, principalmente. Eu tinha muito medo do lobisomem. Até que tinha um povo que bebia e saía procurando o lobisomem. Então eles iam na rua do pecado e nós íamos embora para casa, que a gente tinha medo. Mas depois eu descobri quem era o lobisomem. Daí perdeu a graça. Eu não tinha mais medo do lobisomem. Era muito engraçado, porque eu disse que o lobisomem aparecia na rua do pecado quando os casais estavam namorando e dançavam em cima do capô do carro, na beira do Paraíba. Então todo mundo tinha medo do lobisomem.
Tinha um que era lobisomem e tinha outro que se fazia assim de um fantasma. Isso daí meu pai contava também. Diz que ali na rua do cemitério era aquelas tochinhas de antigamente, né? Não era luz, então eram umas tochinhas que eles colocavam assim, muito pouquinho. Aí quando chegava umas 10 horas da noite, ninguém mais saía na rua porque o fantasma vinha. O fantasma era de branco, sabe? Fazendo barulhão. E o pessoal, nossa, que medo do fantasma, ele não vai. Aí chegou um dia, disse que juntou 2 lá e falou assim, vamos ficar para nós ver o que esse fantasma faz. Se é verdade que ele é fantasma mesmo, até onde ele vai, o que ele faz. Então disse que tinha uma casa assim, na época, que tinha uma janela bem altinha assim, né? Janela. Então ele vinha com aquela perna de pau e chegava na janela e a dona abria a janela e ele pulava lá para dentro. Então, quer dizer, ninguém tinha coragem de esperar o fantasma e o fantasma ficava à vontade. Entendeu? Daí o pessoal desmascararam o cidadão, então acabou o fantasma. E o lobisomem também, diz que tinha assim. Aí chegava à noite e o lobisomem aparecia naqueles pedaços ali do rua do cemitério, que aquela rua assim onde tem o posto de gasolina que vai pra lá, antigamente ali era só bambuzal, né? Era Tremembé, como Tremembé era bem roça mesmo. Aí disse que uma vez disse que pegou um punhado de homem de um lado e o outro do outro da rua para cercar o lobisomem. E ele disse que foram e cataram ele, mas que deram tanto nele, ele não era lobisomem nada também, era outro também que só fazia medo pro povo. Ele se fazia do lobisomem, não era não, disse que isso não era não, meu pai contava. Antigamente não tinha, né, o que eu posso falar assim, os casais iam namorar lá porque era uma rua retirada. Então todo mundo gostava de namorar na Rua do Pecado, que era interessante. É a rua lateral da igreja. Então tinha um padre, né, que veio pra cá, o padre Marquinho. Então quando ele passava, ele falava na homilia dele que era uma pouca vergonha os casais namorando pelado dentro do carro. E as beatas falavam que era normal, que era a Rua do Pecado. Tanto que essa Rua do Pecado, né, não vou citar nome, mas tem um casal que eu conheço que foram sequestrados lá. Eles estavam namorando e foram sequestrados nessa Rua do Pecado. Levaram eles, depois soltaram na Dutra, mas foi uma coisa muito séria na época. Até hoje existe a Rua do Pecado, até hoje continua. Eu sinto falta das histórias, porque eram as histórias muito interessantes. Apesar de dar medo, era interessante, porque tinha audiência, né? Todo mundo gostava de ouvir as histórias. Era muito legal. Agora acabou. A gente ouvia muito na praça, as pessoas, a gente ficava em turma e ouvia os seus comentários. Então cada um contava uma história. E era legal. E a gente ficava com medo, mas era legal. Então, o legal é você poder imaginar as coisas, né? Que daí a pessoa conta, você tá imaginando a história da pessoa. Legal, você faz aquela viagem, né? Imagina, nossa, será que eu vou encontrar o lobisomem ou um fantasma? Eu achava isso muito interessante. Isso se iniciou pela falta do que fazer, tá? Garotos que não tinham muito o que fazer, e aproveitou-se da ideia da lenda, tá? E do medo que a população tinha disso para se divertir, tá? Foi isso. Foi uma continuação dos antecessores. A maldição continua. A nossa fantasia já foi uma mais personalizada, um negócio mais assustador, né? Mais perfeita. A fantasia era uma máscara mesmo que se vestia de silicone, tá? Luvas com unhas grandes e botas peludas. Coisa de louco. O pessoal estava reunido, de repente, vamos fazer uma brincadeira hoje em tal lugar, tá? E saía, ia para tal local, outra cidade, como aconteceu. Certo? São Luís do Paraitinga, nós andamos por São Luís do Paraitinga, Tremembé e São Luís do Paraitinga basicamente, só as duas cidades, mas São Luís deu até Globo. Sim, São Luís desenvolveu uma história, inclusive tem, se puxar a matéria hoje ainda tem na Globo, com música do lobisomem, e criou-se lá embora São Luís tenha o lobisomem de lá também, tá? Quer dizer,
a coisa se desenvolveu aqui, o pessoal, vamos para lá, porque lá não sei como que não se confrontou, porque lá já tinha até havido um lobisomem também, entendeu? Então, era diversão de moleque, né? Molecada não tinha o que fazer. O horário era sempre após a meia-noite. Sempre após a meia-noite. E algo que repercutiu muito, todos repercutiram bastante, sabe? Porque normalmente eram casais de namorado ou pessoas que estavam indo embora para casa já tinham tomado todas, entendeu? Curava a bebida do pessoal. Eu decidi parar porque a coisa estava ficando maçante. Estava tendo caça ao lobisomem na cidade, né? O pessoal saía armado, saía junto às vezes, caçando bicho. Então, eu falei, vou parar, porque alguém vai acabar se machucando com isso daí, né? Se fosse em épocas de hoje, facilmente o lobisomem teria baleado, né? Eu penso assim comigo, a minha filha não sabe das histórias de Tremembé. Se soubesse, seria legal, porque ela ia curtir muito, porque são umas histórias interessantes. E o povo deveria contar mais essas histórias que esqueceram, porque agora tudo mudou, né? É muito diferente de antes. Antes era legal, tinha a turma do Muito Louco, que a gente ficava reunido na praça da igreja. Então tinha um povinho legal e contava essas histórias na praça, no jardim, na praça principal. Tinha a Pop Lanche, que ficava o banco dos velhos, todo mundo comentando as fofocas, contando as histórias. A Pop Lanche era o point de Tremembé, ficava aberta a noite toda, então fechava assim tipo 5 horas da manhã, todo mundo frequentava, era legal, mas tinha umas histórias sinistras também. Eu acho que foi bom enquanto durou, tá? Hoje não haveria mais condições de alguém fazer uma brincadeira dessa, porque o mundo é outro. Hoje você vê que a violência se desenrolou, isso daí era uma brincadeira inocente, tá? A intenção não era nem prejudicar, nem se desfazer de ninguém, assustar, era uma brincadeira simplesmente de moleque mesmo, e era divertido para ambos os lados, no fim das contas. Mas hoje não haveria condições de alguém fazer uma coisa dessa, porque hoje garotos aí estão andando armados, no susto, atira, de susto em alguém que nem faz parte da brincadeira, entendeu? Então criaria uma situação não constrangedora só, mas uma situação de risco hoje, entendeu? Então o legado que ficou, eu acredito que é uma história que ocorreu, que foi divertido, foi bom para aquela época, como a bolinha de gude, que hoje, né, foi uma brincadeira. Hoje muito poucas crianças brincam com bolinha de gude, com peão, com essas coisas aí. Então foi uma das brincadeiras que ficou para a história. Acho que é uma história interessante, porque mesmo sendo mentira, o povo acredita, né? Diz que uma mentira contada mais de 1000 vezes vira verdade. Então, eu acho interessante. Tudo que nós pudermos aproveitar das lendas, né? Porque toda lenda tem um fundinho de verdade. Se ela não existe, alguém gostaria que ela tivesse existido, né? Mas eu acho que a lenda ela não pode morrer. Não pode morrer porque é uma história, e o que é história tem que sobreviver e permanecer para que outras pessoas conheçam, né? Então eu acho que as pessoas deveriam, os jovens principalmente, ter um conhecimento a respeito disso, levar essa história adiante e não deixar que morra, entendeu? Deixar que essas histórias criem eternidade, né? Tremembé tem muitas histórias. Aos poucos estamos conseguindo trazê-las à tona para deixar, resgatar um pouco essas histórias, para deixar um pouco para as pessoas que aqui não se percam totalmente, né? E virar mais histórias aí, tá bom? Uma pena que acabou. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não se perfume com isso, que acho que é meio pesado falar. Sei que a minha filha vai ficar louca comigo. Como que a senhora vai dar um depoimento do lobisomem? Diz que quando a minha mãe olhou, o lobisomem estava lá dentro. Do buraco? Dentro da casa. Entrou no buraco.
À época, uns 30 anos atrás, eu ouvi umas histórias de lobisomem, que o lobisomem estava em Tremembé. Só um minutinho, peraí. Não pode ser 30 anos. É. Você está com quantos anos? 50, Márcia. Ah, mas desculpe. Não parece. Mas não parece. O que a sua família pensava dessa sua atuação na época do lobisomem? Não pensavam, não sabiam. Não sabia? Não sabiam. E depois que ficaram sabendo, acharam absurdo. É louco. Vai trabalhar, vagabundo, né? Sobre a sua filha, né? O que ela pensa do lobisomem hoje? Ela não conhece essa história. Ela vai saber agora.